Lá nos primórdios da antiguidade, o papel da mulher estava definido dentro de uma particularidade. Elas eram consideradas como um recurso financeiro e tratada pelos homens das formas tribais mais remotas do planeta, como um animal ou até mesmo um pedaço de terra adquirido. Ela detinha, portanto, uma condição de submissa e subalterna desde as mais remotas eras. Durante muito e muito tempo, os estudos arqueólogos, paleontólogos e historiadores restringiram o mundo pré-histórico ao mundo dos homens das cavernas. Isso não apenas por uma questão de nomenclatura, mas também porque a maciça maioria dos fósseis encontrados eram presumidamente do sexo masculino. Tal situação mudou completamente com a descoberta de dois fósseis, chamados de Lucy e de Luzia. Dois fósseis femininos que estabeleceram uma quebra nessa curiosa hegemonia máscula do período. No entanto, a grande parte das descrições sobre a mulher pré-histórica, inicialmente produzidas no século XIX, tinham o costume de naturalizar a ideia de que o ambiente dessa personagem histórica era sempre doméstico e familiar. Com isso, teríamos uma naturalização própria, situação que a grande parte das mulheres vivenciava no século XIX. Mas seria isso mesmo que os fósseis têm a dizer? Nas pesquisas mais recentes, vemos que esse papel limitado da mulher não passou de uma grosseira reprodução dos valores patriarcais que dominavam as ciências que fundamentam o conhecimento pré-histórico. Já antes da descoberta da agricultura, temos vestígios de que as mulheres tinham um papel ativo no processamento da caça. Vestígios analisados mostram que as mulheres auxiliavam no corte das carnes e no deslocamento dos animais que eram mortos com fins alimentares. Além disso, podemos ter situações em que as mulheres eram as grandes responsáveis por colocar a comida dentro de casa. Ainda no Neolítico, nos períodos em que as atividades de caça se mostravam em baixa, a coleta de folhagens, frutos e raízes comestíveis acabavam garantindo o sucesso de todo o grupo. Chegando ao período paleolítico, temos na Austrália a presença de vestígios de pinturas, atividades artesanais e a fabricação de armas com comprovada autoria feminina. Sendo assim, os vestígios desta época acabaram aquecendo o debate que visa delimitar, em termos culturais e biológicos, a diferença entre os homens e as mulheres. Por outro lado, percebendo que a revisão sobre o passado das mulheres merece uma revisão bem maior do que um dia podemos imaginar. Historiadores e estudiosos do século XIX popularizam a imagem de mulheres paleolíticas com aspecto selvagem, coletando frutos enquanto esperavam que seus caçadores as arrastassem pelos cabelos até o fundo das cavernas. As ilustrações dos livros escolares reforçam a ideia de um mundo pré-histórico masculino. Homens primitivos lascando pedras, caçando mamutes, fazendo fogo, afiando suas ferramentas e pintando nas paredes rochosas. Mas onde estão as mulheres? Apenas procriando, alimentando crianças e cuidando dos velhos? Ao contrário da imagem da mulher, submissa diante dos musculosos caçadores de mamute, teorias mais recentes sustentam uma outra visão das mulheres paleolíticas. Elas seriam parceiras dos homens na fabricação de raspadores, facas e pontas. Estavam tão aptas quanto eles para caçar, manejando lanças e construindo armadilhas. Lascar pedra é uma atividade que envolve mais habilidade do que força, e não há qualquer evidência de que a produção de artefatos de pedra fosse exclusivamente dos homens. Tampouco as pinturas rupestres exigem força, e nada impede que elas possam ter sido feitas por mulheres ou também criadas até mesmo por elas. Sabe-se que a agricultura começou em épocas diversas em pelo menos 7 diferentes regiões do mundo, a maior parte delas em áreas ribeirinhas, onde os recursos da natureza eram mais escassos. A domesticação de planta não é o mesmo que seu cultivo. Caçadores que tiravam as sementes de frutas consumidas observam que, em condições adequadas, elas geravam novas plantas, mas ainda não era agricultura.
propriamente dita. Domesticação das plantas implica uma intervenção de selecionar as sementes ou os grãos maiores para plantar e, portanto, controlar a reprodução. Depois, cuidar da planta em crescimento. Com o tempo, este processo de seleção artificial vai resultar em plantas mais vigorosas. Sementes de milho, por exemplo, não conseguem cair por si só da espiga. Preciso que os manes debulhem o milho, colham sementes e as plantem. Segundo Shields, filólogo australiano que se especializou em arqueologia, esse passo decisivo para a Revolução Neolítica teria sido obra das mulheres, assim como a criação além de inventoras da agricultura. Foram as mulheres que realizaram o trabalho mais duro nos cultivos. Isso foi constatado na análise e na comparação de ossos de mulheres e homens de sociedades agrárias neolíticas. Sabe-se que os ossos sofrem alterações em resposta aos estresses repetitivos, como levantar, puxar peso e correr. Contudo, identificam-se outras diferentes formas de relações entre determinados povos, como os egípcios, os gregos, os judeus e outros. No Egito Antigo, por exemplo, havia uma relação de igualdade entre homens e mulheres, tendo ela atuação no comércio, na indústria, na medicina e nas lides do campo. Entre os gregos, todavia, devia a predominância e fazer prazer masculinos, além da concorrência dos escravos, a mulher já se encontrava humilhada, escravizada, degradada, sendo, pois, considerada instrumento para simples reproduções. As mulheres gregas tinham uma importância fundamental para as relações de poder dos reinos gregos, pois os laços matrimoniais consolidavam ou destruíam alianças políticas entre os mesmos. O tratamento dispenso pelos espartanos, que entendiam a mulher apenas como responsável por uma raça forte, concedendo filhos sadios e belos, sendo muito obrigado a educá-lo. Mas as mulheres esparna- espartanas podiam controlar os negócios eternos de suas casas, tais como algumas atividades comerciais. Já atenienses dividiam as mulheres em classes, mantendo a esposa legítima quase em uma clausura e instruindo os que se destinavam aos cortesãs. Eles davam total assistência aos maridos e aos filhos, podendo sair de casa apenas para visitar os pais, frequentar casas de banho e participar de algumas festas religiosas a partir do século IV. As mulheres antineses já podiam administrar a casa ou domínio de família. Entre o universo judeu, a mulher detinha uma posição de absoluta inferioridade em relação ao homem e em conformidade com a lei mosaica. Tem-se com isso que a opressão sofrida pela mulher é resultado das transformações ocorridas nas relações humanas desde a primeira sociedade que se conhece, ocorrendo momentos no final da antiguidade, em que ela era colocada em situações de inferioridade e que, em muitas culturas, a mulher era vista como submersa aos homens, que viva sob uma estreita vigilância. Vejam o menor número de coisas possíveis, ouçam o menor número de coisas possível, façam o menor número de perguntas possível. Tal submissão não era por escolha, mas literalmente imposta pela sociedade e muitas vezes pela Igreja Católica. Um ser especialmente capaz de realizar certos encantamentos e receber favores da divindade. Nessa época, a influência da igreja sobre a sociedade era bastante intensa, determinando a superioridade masculina com base na Bíblia.
Era função da igreja castrar a sexualidade feminina, usada como contraponto à ideia do homem superior, a qual cabia o exercício da autoridade. Todas as mulheres carregavam o peso do pecado original e dessa forma deveriam ser vigiadas de perto e por toda a vida. As famílias eram formadas não por escolha dos cônjuges, mas por acordos benéficos dos pais da moça e do rapaz. Dentro desse contexto, a mulher era apenas uma peça a ser negociada para fechar o acordo. Ela precisaria cumprir com os afazeres do lar sendo uma boa esposa. Era também papel da mulher na antiguidade manter uma boa imagem da sua família e esposa. Essa condição em que as mulheres se encontravam dava-se algumas acomodações delas mesmas, pois aprendiam com as gerações anteriores que seu papel no futuro era de ser uma boa esposa. Ao mesmo tempo em que as mulheres aceitavam a condição imposta a elas, os homens se aproveitavam do poder que tinham em mãos. Entretanto, as mulheres que não se conformavam foram as que marcaram a história. Uma delas foi Joana d'Arc, guerreira francesa que comandou um exército com cerca de 7.000 homens. Contudo, em consequência desse inconformismo, muitas mulheres que viveram nessa época foram brutalmente punidas, mortas e acusadas de bruxaria. A partir do século XIX, inicia-se a discussão de gêneros na construção social e identitária dos papéis masculinos e femininos. A mulher começou a ter suas primeiras conquistas como inserção no mercado de trabalho, mas exercendo funções inferiores. Frente a isto, veio o feminismo, onde mulheres aliadas ao movimento operário buscavam de melhorias trabalhistas. Na metade desse mesmo século, a mulher teve acesso à primeira instituição destinada a educá-las, mas ainda uma educação primária. Educação forjada em conteúdos morais, enquanto a sua postura social como mãe e esposa. Só então, a partir do século XX, a mulher teve então acesso ao ensino secundário e ensino superior. Na formação de sua identidade após anos de luta, a mulher conseguiu o direito de votar e também de ser eleita, mas isso já é outra história.